Bom dia a todos. Deixe uma mensagem da palavra do Senhor e essa mensagem se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo 5, onde lemos: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Esse rei era Nabucodonosor, um rei muito poderoso na época, e Daniel estava sendo preparado para estar diante dele junto com outras pessoas. Porém, esse rei tinha costumes que não agradavam a Deus, até mesmo nas refeições, onde havia muita idolatria, e Daniel não quis se contaminar. Vemos assim a respeito de Daniel no versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel pediu para o chefe daquelas pessoas que se preparavam para estar diante do rei que ele pudesse comer outros alimentos e que não se contaminasse com aquilo que o rei estava oferecendo. E Daniel diz assim no versículo 12: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel preferiu comer legumes e beber água do que se contaminar com aquilo que o rei estava propondo, de forma que Deus exaltou ele. Depois desses 10 dias, Daniel pareceu bem mais saudável numa dieta vegetariana do que as pessoas que estavam se alimentando do manjar do rei comendo carne. Sabemos ali que os reis daquela época tinham uma alimentação muito variada ali, eles tinham alimentações muitas vezes bem prazerosas, porém Daniel não quis se contaminar. Depois de um tempo, Deus exaltou Daniel. Daniel se tornou um grande comandante, uma pessoa poderosa e foi exaltado por Deus. Foi uma pessoa muito sábia, que é exemplo para a nossa vida. Daniel, ele veio da cultura do povo judeu, do povo de Deus, então ele quis agradar a Deus, ele quis honrar o Senhor. Segundo Orlando Boyer, um estudioso da palavra de Deus, no início as pessoas pareciam se alimentar apenas de alimento de origem vegetal, e depois do dilúvio, Deus deu permissão para eles se alimentarem de alimentos de origem animal. O povo, as pessoas, elas foram se adaptando com o tempo, e o povo de Deus escolhia agradar a Deus em tudo. O povo de Deus tinha mandamentos a respeito da alimentação. Eles tinham duas refeições básicas: o desjejum, onde eles comiam pães, queijo, azeitonas, frutas, e também ao final do dia tinha uma outra refeição, onde eles comiam lentilhas, comiam frutas, pães finos. Era a alimentação deles. Raramente eles comiam carne e peixes. Isso estava destinado mais às pessoas ricas. O povo de Deus, o povo que Deus ali escolheu, eles comiam também mel, leite, onde eles faziam iogurte, manteiga, e ali eles procuravam tirar o melhor daquilo que eles podiam, porém tudo para agradar a Deus. O povo de Deus, nos mandamentos que eles tinham a respeito de alimentos, eles eram protegidos muitas vezes de envenenamento causado pela baixa temperatura de cozimento ali dos alimentos, muitas vezes naquela época. Eles eram protegidos de diversas formas, através de leis que Deus colocou para o povo de Deus. E esse povo tinha uma alimentação saudável. Daniel, quando foi exposto ali àqueles alimentos prazerosos, porém que desagradavam a Deus, ele resistiu firme. Ele estava acostumado a ver ali pessoas comerem alimentos que eram bons para a saúde. O povo de Deus se alimentava de alimentos que faziam bem. Dessa mesma forma, nós também precisamos nos alimentar de informações, alimentos também, mas daquilo que vai nos fazer bem, boas conversas, situações que vão fazer bem para a nossa alma e para o nosso coração. Vemos ali no Salmo 23, um salmo conhecido, no versículo 5 assim: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. No tempo do Antigo Testamento, nesses tempos bíblicos, a mesa geralmente era um tapete estendido no chão, era algo simples. Apenas os ricos tinham cadeiras e outros artefatos ali para a mesa.
Então, eles estavam acostumados a viver de forma simples, de forma que quando apareciam coisas muito luxuosas, eles também poderiam resistir firmes ali. No caso de Daniel, quando era algo contaminado ali que o rei estava oferecendo. Vemos ali Ruth, é, e no livro de Ruth, capítulo 2, no versículo 14, que ela também se assentou dessa forma, nessa mesa de um tapete estendido no chão. Nessa simplicidade, vemos assim no versículo 14: E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Pessoas como Ruth, Boaz foram pessoas muito bem-sucedidas, eles estavam acostumados com a simplicidade. Quando Deus exaltava pessoas ali que serviam a eles, eles se mantinham humildes, e mesmo eles podendo comer alimentos melhores, porque pessoas ricas nos tempos bíblicos, eles comiam carne, peixes, mesmo do povo de Deus. Eles se alimentavam de coisas mais prazerosas também, mas sempre esperando o tempo de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. Quando escolhemos nos alimentar de coisas boas, da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus nos traz, quando nós oramos, quando fazemos coisas boas ao nosso coração, nos alimentamos daquilo que Deus tem para nós somos exaltados depois de um tempo e Deus nos abençoa de uma maneira muito grande, como fez com Daniel, como fez com todas as pessoas que o serviam. Então, vamos nos alimentar de coisas que agradam ao Senhor e que vai fazer bem para o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês em nome do Senhor Jesus.